Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Carol e eu vim aqui para acompanhar vocês na atividade de hoje, tá? Então, peguem essa folhinha daqui que a gente mandou essa semana, tá? Essa vai ser a nossa atividade impressa de hoje. Preencham lá em cima o nome da escola, o nome de vocês. A data já tá aqui, ó, 27 de maio, o nome da professora e o terceiro ano, tá bom? Unidade de milhar. Vocês viram no vídeo anterior, né, de matemática, junto com a professora Aline, que nós trabalhamos esse quadro aqui, ó, o quadro de valor posicional, que é onde a gente aprende a construção dos números, né? Nós temos aqui, ó, as unidades simples, que são aquelas que são compostas por 3 algarismos. Por exemplo, aqui, ó, o 100, o 200, o 300, 400 e assim por diante, até chegar no 900. Nós temos aqui as dezenas, que são o 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e assim por diante até chegarmos no 90, certo? E nós temos as unidades, que são 1, 2, 3, que são os algarismos que a gente já aprendeu, certo? Então, nós temos aqui as centenas, as dezenas e as unidades. Nós estamos trabalhando agora com conteúdo novo, que é a unidade de milhar. Então, na unidade de milhar, nós vamos aprender os números a partir do 999. Quem que vem depois do 999? O 1000. Então, nós vamos trabalhar agora com as unidades de milhar. Então, olha lá, o 1000, o 2000, 3000, 4000, 5000, 6.000, 7.000, 8.000 e o 9.000, certo? Nós vamos começar agora a trabalhar com as unidades de milhar. E nós vamos fazer essa atividade de hoje, então, essa daqui, usando esse quadro de valor posicional, tá? Que é onde a gente aprende as posições corretas de cada número para formarmos esse número. Então, vamos lá, na nossa atividade. Decomponha os números em unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Então, nós temos aqui 2 números, tá? Eu vou fazer esses 2 com vocês e depois eu vou fazer um desse daqui e vocês vão fazer os demais sozinhos, certo? Nós vamos montá-los no quadro de valor posicional. Então, acompanhem aí com a Pro, tá? Então, aqui, ó, no nosso quadro de valor posicional, nós vamos montar esse número aqui, ó, 2.356. Todos os números que nós vamos trabalhar nessa atividade, eles possuem unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, nós vamos trabalhar com todos os cartõezinhos que a Pro mandou junto com esse quadro de valor posicional, tá? Então, prestem bem atenção. Vamos começar lá, então, montando 2.356. Começamos sempre pela unidade de milhar. Então, aqui nós temos o 2.000. Vou procurar lá nos meus cartõezinhos o 2.000. Então, eu tenho aqui, ó, 1.000 e o 2.000, certo? Então, eu vou encaixá-lo aqui, ó. E vai ficar bem direitinho, ó lá, ó. Vai ficar o 2 embaixo da unidade de milhar,
o 0 na centena, porque o 2000 ele não tem centena, certo? O 0 na centena, o 0 na dezena e o 0 na unidade. Aí eu vou trabalhar com o próximo número, tá? Então, olha lá, 2.300. Então, eu vou procurar lá nos meus cartõezinhos da centena o 300. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui o 100, o 200, o 300. Então, aqui, encontrei meu cartãozinho do 300. Vou encaixá-lo lá também, ó. Aqui. E ele ficou bem direitinho lá. O 3 na centena, o 0 na dezena e o 0 na unidade. Porque o 300 ele não tem nem dezena e nem unidade. Vou passar para o próximo número, então. Olha lá. O meu número. O número 5. Da dezena daí, né? Ó, 2.350. Então, vou procurar o meu número 50 aqui. Olha lá, o meu número 50, encontrei. Vou encaixar ele aqui bem direitinho, ó, e vai ficar embaixo da dezena. Olha lá. Então, ele ficou aqui, ó, 5 dezenas e 0 unidades, né? Porque o 50, ele não tem unidade. E agora, vamos passar para o último número, que são as unidades. Então, olha lá, ó, o 6. São 6 unidades. Então, lá nos meus cartõezinhos da unidade, eu vou encontrar o 6. Aqui. Vou colocar aqui e eu escrevi o meu número. Então, vamos lá. 2.356, certo? Montamos esse número. Então, aqui ó, a gente consegue visualizar, quando a gente monta assim, a gente consegue visualizar bem direitinho como que é formado os números. Então, o 2.356 são 2 unidades de milhar, que é o 2.000, que a gente colocou por baixo, 3 centenas, que é o 300, 5 dezenas, né, que é o 50, e 6 unidades, que é o número 6 sozinho, certo? Então, aqui na nossa folhinha da atividade agora, nós vamos preencher lá, ó, no campinho aqui, ó, no quadradinho que tem aqui. Quantas unidades eu usei para formar o meu número? Ó, deixa eu apontar aqui. Ó, quantas unidades eu usei para formar o meu número? Então, eu usei 6 unidades, vou colocar os 6 ali, ó, na unidade. Eu usei 5 dezenas, né, que era os 50, então vou colocar os 5 nas dezenas. Eu usei 3 centenas, que era o 300, então vou colocar o 3 aqui. E usei 2 unidades de milhar, que era o 2.000, então vou colocar ele aqui, certo? Então, ficou aqui, ó, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 5 dezenas e 6 unidades, certo? Vamos lá para o próximo agora? Então, ó, vou separar de novo aqui meus cartõezinhos, tá? Que eu preciso deixar sempre organizado para eu conseguir trabalhar com os cartõezinhos. Esses cartões também, pessoal, é bem importante que vocês guardem de um jeito que não vai estragar, que cuidem com bastante carinho. Quem conseguir colar ele num papel durinho ou então passar fita durex para deixar ele mais resistente, é importante também,
porque a gente vai usar bastante esse quadrinho agora, tá bom? Então, olha lá. Nós temos aqui agora o outro número, 5.623. Então, olha lá. Na unidade de milhar, eu tenho os 5.000. Então, vou procurar lá no meu cartãozinho os 5.000 para eu encaixar no meu quadro. Então, olha lá. Aqui, ó, encontrei os 5.000. Encaixei ele ali. Agora, ó, na centena, eu tenho o número 6, que são 6 centenas, 600 unidades. Então, vou procurar aqui o 600 e vou colocar ele aqui. Certo? Agora, vamos trabalhar com as dezenas. Então, aqui, ó, 2 são 2 dezenas. 2 dezenas eu sei que é 20. Então, vou procurar aqui, ó. E vou colocar. E o último, que são as unidades, 3 unidades. Então, vamos lá. Procurar o número 3. Encontrei e vou colocar lá nas minhas unidades. Então, aqui eu formei o número. 5 unidades de milhar, que é o 5.000. 6 centenas, 2 dezenas e 3 unidades, certo? 5.623. Então, vamos preencher aqui. 3 unidades, 2 dezenas, 6 centenas e 5 unidades de milhar. Certo? Fácil, né? Quando a gente faz com o quadrinho, fica bem fácil de entender como que funcionam os números, né? Vamos passar para a próxima atividade, então? Olha lá. Agora, nós vamos formar aqui, ó, os números. Então, vou deixar aqui, ó, o quadrinho e os números para vocês verem. Vou fazer o primeiro com vocês e vocês fazem os demais sozinhos, certo? Então, aqui, ó, a mesma coisa lá de cima, a gente vai fazer aqui embaixo. A gente vai formar esse número usando o nosso quadro, certo? Então, vou guardar aqui as minhas cartinhas, lembrando de deixar sempre bem organizado para conseguir usar direitinho, tá? Então, nós temos aqui, ó, o número 1.234. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, certo? 1.234. Vou pegar lá a minha unidade de milhar, que nesse caso aqui, ó, é o 1.000, né? Então, vou encontrá-la aqui. Achei. Vou colocar no meu quadro. Agora, vou encontrar o próximo número. Qual que é o meu próximo número? É o da centena. Então, da centena é o número 2. 2 centenas é o número 200. Então, vou encontrar ele aqui. Encontrei, vou colocá-lo aqui, certo? Agora, vamos trabalhar com a dezena. Na dezena, eu tenho o número 3. Vou encontrar o cartãozinho do 30, que são 3 dezenas. Vou colocar ele aqui, certo? E por último, a unidade, que é o número 4. Então, olha lá, vamos encontrar o número 4. E colocar lá no campo da unidade. Formei meu número, olha lá.
1.234. Então, vou colocar aqui, ó, preencher na minha atividade. Na unidade de milhar, eu tenho o que é um 1000. Olha lá. Uma unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades, certo? É isso. Aí os demais vocês fazem sozinhos, certo? Vão fazer aqui, ó, 1438, 1140, o 1529, 1702 e o 1335, tá? Vamos fazer esses e depois eu corrigir quando voltar a atividade para mim, tá? Agora aqui, na última, vamos montar esse, eu vou deixar para vocês também, ó. Veja o número 9.456 e responda. Use seu quadro de valor posicional. Então, olha lá, ó, vocês vão usar o quadro de valor posicional, vão montar esse número aqui, ó, 1456. Vão montar esse número no quadro de vocês e daí vão responder aqui. Quantas dezenas tem este número? Olhando daí lá no quadro, vocês vão responder. Quantas dezenas tem esse número? Que algarismo representa a centena? Então, olha lá, ó, olhando lá no quadrinho de valor posicional de vocês, a centena fica em qual que é o número que representa a centena? Anota aqui. Quantas unidades de milhar tem o número? Vão olhar lá na unidade de milhar, que número que está lá? Marca aqui. Que algarismo representa a unidade de milhar? Então, olha lá, ó, vai olhar aqui. Qual que é o algarismo que está representando a unidade de milhar? Marca na frente, certo? É bem fácil, só que tem que prestar bastante atenção, tá bom, galerinha? Se precisar de ajuda, pode chamar a Pro, pode chamar no WhatsApp, tá bom? E a Pro ajuda vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!